Vocês ainda dividem o mesmo teto, o mesmo sofá, o mesmo calendário de contas, mas em algum ponto do caminho começaram a viver em mundos diferentes. E o mais perigoso é que isso não aconteceu de uma vez, foi aos poucos, devagar o suficiente para parecer normal. Ninguém traiu, ninguém gritou, ninguém pediu o fim, mas as conversas diminuíram, o toque ficou raro, o bom dia virou só um murmúrio, ou nem isso. De fora, tudo parece bem, de dentro, parece silêncio. E o mais cruel é que muitas vezes só se percebe o tamanho da distância quando o outro já está emocionalmente em outro lugar, quando até tentar reconectar parece invasão, quando o tarde demais não é mais uma ameaça, é um fato. Mas o que faz casais se afastarem assim, sem escândalo, sem tragédia, mas com uma dor silenciosa? A resposta pode estar nas pequenas escolhas diárias e, principalmente, nas que deixamos de fazer. Uma delas é parar de ver o outro como alguém novo. No começo, a curiosidade era natural. O que ela gosta? Do que ele tem medo? Qual o sonho dele? Com o tempo, você acha que já sabe e para de perguntar. Para de se surpreender. Mas ninguém fica igual para sempre. A outra é a ilusão de estabilidade. Você pensa, estamos juntos, então tá tudo bem. Mas estabilidade sem presença vira zona de conforto, e zona de conforto vira descaso, e o amor que precisa de atenção vira hábito. Também tem o que a psicologia cognitiva chama de modelos internos de apego. Se você aprendeu na infância que mostrar sentimentos é fraqueza, talvez você se afaste sem perceber. Talvez esteja tentando se proteger do próprio afeto. Já ela talvez tenha aprendido a medir amor por demonstrações constantes, e quando você se cala, ela sente abandono, mas não fala, só se cala também. Dois silêncios tentando se proteger e se perdendo no processo. E aí entra o looping invisível. Quanto mais você sente que o outro está distante, mais você se retrai. E quanto mais você se retrai, mais o outro se sente ignorado. E tudo isso acontece sem que ninguém diga uma palavra. No início, vocês discutiam. Hoje, só evitam o assunto. No início, se abraçavam depois de uma briga. Hoje, só dormem de costas. E o pior, isso vai parecendo normal. Você começa a se convencer de que relacionamento é isso mesmo, que todo casal esfria com o tempo, que melhor assim do que ficar brigando. Mas lá no fundo, você sabe, tem algo errado. E esse algo chama-se distanciamento emocional. Distância emocional não é a ausência de amor, é a ausência de vínculo presente. É quando o outro continua ali, mas não mais aqui dentro. E esse tipo de distanciamento não se resolve com uma viagem a dois, nem com presentes, nem com promessas feitas no fim de uma discussão. Ele começa a ser resolvido no lugar onde nasceu, no cotidiano. Uma pergunta simples pode reabrir portas que pareciam seladas. Você sente que a gente está diferente? Mas essa pergunta exige coragem, porque a resposta pode doer, mas também pode curar. Você pode não controlar o quanto o outro vai se abrir, mas pode controlar o quanto está disposto a escutar de verdade, sem defender seu ponto, sem interromper. Só escutar como quem quer reconectar, não vencer. Muitas vezes você não precisa de uma solução imediata, só de presença, de um "tô aqui", mesmo sem entender tudo, de um "vamos tentar juntos", de um "me importa o que você sente". A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E num relacionamento, isso vale em dobro, guardar o próprio coração e cuidar do coração do outro como se fosse um jardim. Mas não se cuida de um jardim com esquecimento, se cuida com atenção, presença e rega constante. Amor é mais manutenção do que mágica. O amor não morre de um dia para o outro. Ele vai murchando nos dias em que vocês não perguntam mais como foi seu dia, nos cafés da manhã em silêncio, nas noites em que preferem rolar o feed do que olhar nos olhos. O que sustenta um relacionamento não é só amor, é intencionalidade.
É o esforço de estar, mesmo quando a rotina te empurra para longe. Talvez o primeiro passo seja admitir: a gente se distanciou. E parar de fingir que ainda está tudo bem, porque fingir consome mais energia do que enfrentar. E talvez o segundo passo seja perguntar: você ainda quer tentar comigo? E essa pergunta, mesmo que frágil, pode ser o começo de uma nova fase. Relação saudável não é a que nunca passa por distanciamentos, é a que tem coragem de reconhecer e reconstruir. A filosofia prática ensina: o que não se cultiva, morre, e o amor não escapa disso. Ele precisa ser escolhido mesmo quando a emoção do início já não embala tudo. Ele precisa ser nutrido, regado, escutado. Pequenos gestos fazem mais diferença do que grandes discursos. Um elogio sincero, um pedido de desculpa sem o mas, um toque no ombro ao passar pela cozinha, você me faz falta. Não espere um rompimento para perceber que algo precisava ter mudado. O amor pode ser salvo enquanto ainda há vontade. Depois, só resta o arrependimento do que poderia ter sido diferente. Se hoje existe distância entre vocês, talvez ainda haja tempo. Tempo para falar, tempo para ouvir, tempo para reconstruir, sem pressa, mas com intenção. E se não souber por onde começar, comece perguntando: você sente que ainda vale a pena? Essa pergunta pode parecer dura, mas também pode reacender o que o silêncio apagou. No fim, quase todo distanciamento começa com algo que ninguém nomeou, que ficou subentendido, que foi engolido. Hoje pode ser o dia de quebrar esse ciclo. E se esse vídeo te fez pensar em alguém, compartilha. Às vezes a única coisa que salva uma história é a coragem de dizer: eu ainda me importo e quero tentar.